Olá pessoal, estou aqui para falar sobre algo bem importante para a nossa sociedade, principalmente sociedade brasileira. Eu quero trazer uma reflexão aqui no português brasileiro mesmo, que é a língua que eu falo, e é a mensagem que eu posso transmitir sobre os comportamentos sociais dos quais eu venho estudando e relacionado também à minha própria personalidade, à minha pessoa em si, em como eu tenho considerado a minha vida, o meu estilo de vida, a consequência do que é, as escolhas do que é um estilo de vida, ter um estilo de vida. Mas não é sobre estilo de vida simplesmente que eu vim falar aqui, eu vim falar sobre medula óssea e transplantes de medula óssea, que muitas vezes são pessoas que são voluntárias em filas de hemocentros, através de hemocentros ao redor de todo o mundo que possuem cadastros genômicos em seus nomes e em seus genomas, que portanto são completamente detentores de todos os seus direitos diplomáticos, de seus direitos cívicos, de seus direitos cidadãos, sociedade como um todo, né? E a gente fala muito, quando fala em doação, em acessibilidade, né? Em poder acompanhar essa rede e aumentar a compatibilidade dessa rede com a sociedade para que ela se favoreça e transmita para nós como retorno aquilo que ela vem nos oferecer como benefício. E eu queria ressaltar aqui que essas relações sobre bancos de dados sanguíneos são muito polêmicas, porque elas envolvem não só instituições sem fins lucrativos, mas também instituições com fins lucrativos. Eu sei que o tempo na internet é corrido e poucas pessoas param para ouvir algum tipo de depoimento falando mais seriamente sobre essas questões, mas eu quero deixar aqui a minha percepção sobre isso. Então eu trouxe alguns dados para me encurtar um pouco essa conversa minha, senão eu estendo. Mas eu acabei de me atualizar numa inteligência artificial, fazendo algumas pesquisas, e ela data que atualmente em 2026 a gente tem cerca de 43,6 milhões de doadores de medula óssea no mundo, espalhado pelo mundo globalmente. E uma das organizações envolvidas nessa formalização de cadastros de medula óssea, cadastro de sangue, se chama World Marrow Donor Association, WMDA, e é uma organização sem fins lucrativos. Ela coordena a colaboração global entre registros de células troncos do sangue e medula óssea. Contém bancos de sangue de cordão umbilical e ela está sediada principalmente na Holanda. Ela teve a sua origem informal em 1988 e só em 1994, no dia 4 de outubro, foi formalizada por fundadores como John Goldman, Reino Unido, Donald Thomas, nos Estados Unidos, que ganhou o Prêmio Nobel em 1990 de transplantes hematopoéticos, John Rod, Países Baixos, que alcançou os maiores registros sobre medula óssea nos Países Baixos, quando eles alcançaram a visibilidade maior entre a sociedade. Eu tenho aqui os registros que cerca de 10% a 15% da população
atualmente contém um RH fator negativo, mundialmente falando, e cerca de 6 a 7% de RHs negativos, que no caso seria a de populações combinadas, e 6,9 tem o tipo O sanguíneo, que é o sangue considerado universal para transfusões de hemácias. Quando a gente se fala do RH negativo, a gente está falando de um fator dentro do sangue que considera o sangue negativo. No caso do sangue O tipo negativo, ele é um RH nulo, porque ele não é considerado um sangue comum. Ele é considerado um sangue excepcional no meio dessas compatibilidades e dessas probabilidades científicas e coletadas em todo o mundo. Mas a reflexão que eu queria deixar aqui para a sociedade é não sobre por que a gente está fazendo, aumentando, deveria estar expandindo os nossos bancos de dados genômicos, está sendo mais voluntários a favor desses bancos, transmitindo a informação correta para os doadores, para os cidadãos, para toda a sociedade. Mas existe um equívoco muito grande sobre isso. Porque se for ver, se for reparar para pensar, se 43 milhões de pessoas apenas estão cadastradas no mundo inteiro, isso quer dizer que esse banco é ínfimo, perto da quantidade da população global, que chega a quase 8 bilhões atualmente, não é isso? Uma tendência completamente contrária àquela que a gente vê na legislação, que prevê a formalidade tanto da independência empresarial para ser lucrativa sobre esses fatores de registros e dados genômicos, quanto a gratuidade pela proteção de dados a vulneráveis, inclusive. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Se for parar para pensar, essa população é cerca de 1% da população que está atualmente com os seus registros formalizados no sistema, buscando cidadania, buscando direitos sociais, buscando qualidade de vida, estabilidade, saúde, buscando estar qualificado dentro do sistema, quer dizer, estar de acordo com as formalidades do sistema, que essas pessoas, elas, em pelo menos 1% delas que tenham o fator RH negativo, elas estão num banco de dados onde só pessoas muito influentes na sociedade estão envolvidas. E quem são essas pessoas influentes da sociedade que estão envolvidas? Elas são praticamente todas as pessoas que já são formalizadas no sistema. Ao contrário daqueles 5 bilhões de pessoas que a gente vê estatísticas, por exemplo, como a da Covid, oscilarem sem com diferenças irregulares, absurdas para 2026 sobre o que a gente está vendo, o que acontece na formalidade das funções sociais, sociopolíticas e principalmente na área da medicina, da ética, da médica, da moral, dos princípios morais de cidadania, de como nos comportar diplomaticamente falando sobre esse assunto, porque esses registros, por exemplo, eu no meu caso, eu sou doadora de medula óssea, eu nunca recebi
uma informação dessa instituição, o World Moral Donor Association, de que eu pertenço, de alguma forma estou associada à instituição deles. Ou eles me enviaram algum registro com um laudo falando sobre a associação daquilo que foi feito dentro do meu país de cidadania brasileira, por eu ter nacionalidade brasileira, ser naturalmente brasileira e possuir um cadastro em um hemocentro gratuitamente para transfusões de sangue e logo após alguns anos eu permitia de medula óssea. Enfim, resumidamente, a minha história com os bancos de dados de hemocentro são um pouco estranhas, no mínimo sujeitas demais para estarem subjetivas às formalidades pouco expressas para os cidadãos comuns que desejam apenas as suas vidas sociais bem resolvidas, atribuídas a um sistema que não se corrompa com esses fatores que estão envolvidos e são muito sérios, como a própria condição contrária disso, porque dentro da legislação é muito sério você comprovar perante a lei que houve uma sabotagem dentro do sistema por conta de compatibilidade sanguínea, que houve algum tipo de sujeição onde a pessoa não conseguiu ter o acesso, um acesso adequado à ciência, à medicina, e isso tem tudo a ver com o que está sendo registrado nos bancos mundiais e como isso tem sido autorizado, como que são esses acordos formalizados dentro das diplomacias, sabendo que o privado e o público, eles conversam e andam juntos, e eles têm os mesmos interesses, têm os mesmos ideais, mas eles permanecem com o sistema no topo da pirâmide, com o padrão das pessoas de poder que conseguem a representatividade que os assemelhem, não é nem os que se adequem. Aqueles que estão tentando se adequar são os que vão passar mais dificuldade, com certeza é sempre assim. O movimento das instituições, das associações, dos sistemas, de tudo aquilo que a gente tem visto que é pragmático, mas tem seguido uma linha de raciocínio um pouco indiscreta com a sociedade, porque tem dado intimidade por um comprometimento muito artificial. A gente está vivendo uma era da tecnologia, sem a decodificação genética através de FIVE, através de procedimentos de rastreamentos genômicos, se a gente não tivesse as invenções, os cientistas, os próprios instrumentos de trabalho, nós não chegaríamos a essas conclusões, não teríamos esses registros, não teríamos essa rede de compatibilidade, não seríamos essas pessoas que nos aproximariam desses desafios e desses perigos. E hoje eu vejo porque que a lei da correspondência está nesse quesito do porquê viver é perigoso, como diz Guimarães Rosa. Institucionalmente falando, os meus direitos são de eu tenho todos os direitos garantidos sobre os meus tecidos, mas eu não consigo acessar os registros daqueles tecidos dos quais eles decodificaram e nunca me informaram sobre o que qual é a linguagem transferida da ciência
dos instrumentos e da ciência como conclusão de quem eu sou, genomicamente falando, e entre os detalhes dos quais eu nunca recebi um laudo, uma justificativa, uma, uma formalização com o meu genoma dentro de um banco de dados genômicos. Então, o que acontece? Por exemplo, no meu caso, que eu estou na Redome, registrada irregularmente desde uma data anterior ao que eu teria autorizado ao Hemocentro a fornecer dados de células troncos minha, e isso gerou um problema psicológico em mim profundo, porque eu fiquei muito mal resolvida como dentro do comportamento diplomático da sociedade como um todo, e principalmente de como eu deveria me comportar, sabendo que esses dados são usados por outras instituições. E muitas vezes essas instituições também têm fins lucrativos. E existem várias polêmicas envolvendo isso, porque eles envolvem polêmicas como tráfico internacional de pessoas, tráfico internacional de crianças, tráfico internacional de órgãos. E todos esses registros, eles estão muito mais próximos dos militares ou das pessoas que se associam e financiam esses bancos para continuarem gerando a perspectiva científica, mas também sendo financiadas para serem lucrativas, para serem robustas dentro da sociedade, dando soluções, dando seu aval crítico, seu aval ético, seu aval jurídico, seu aval financeiro para promover o que vem a ser para o futuro e o que a gente está esperando que venha a ser para o futuro. Isso aí é algo muito interessante, porque as decodificações genéticas e as combinações genéticas, elas vêm trazer uma renascença do eufemismo, como se ele já não existisse, já não pairasse ou nunca deixasse de existir em condições de décadas e séculos, mas continuamos vendo. A gente sabe que polêmicas como adenocrono, substâncias hormonais, bioidênticas, coisas, coisas bizarras que envolvem até fascistas, pessoas extremamente enojáveis e que estão envolvidas no meio desses documentos. E esses documentos, eles são sigilosos até certo ponto, mas eles são sigilosos para nos proteger ou para nos vulnerabilizar, não é mesmo? E qual é a condição de defesa ou de direito de propriedade que daqui para frente nós, como seres humanos, vamos ter então diante dos nossos genomas sendo decodificados geneticamente falando, principalmente os genomas raros, não é mesmo? Porque que com certeza o valor sentimental da probabilidade da ciência não querer perder nenhum dado, né? Porque um ser humano é único, ele é indivisível a si mesmo, enquanto princípio e moralidade se há para se reerguer nessa história da sociedade, e ela está envolvida com toda essa predisposição de leis, de argumentos científicos, de correspondência
por legitimação, por estar associado a verdades indissociáveis. Nós vivemos uma realidade que precisa ser associada a coisas que possam preservar a cidadania das pessoas como um todo, a dignidade, preservar aquilo que vem a ser o nosso melhor potencial, né? E não queria deixar de falar porque realmente uma pessoa como eu, que não estou diretamente associada a uma instituição como, por exemplo, as forças militares, talvez de uma forma muito sutil e indireta, por ter que respeitar as leis e as regras morais da nossa sociedade. No entanto, eles são os moradores desses registros. Eles são os verdadeiros donos desses bancos de dados. São eles que têm o maior acesso, são eles que têm o maior conhecimento, são eles que têm os instrumentos e as ferramentas. Então, quando a gente fala, não se trata só de um cientista independente, muitas vezes a fama de a casa cai para alguém por motivos que se popularizam muito, viralizam e se justificam perante os fatos, o que considerar como argumento científico sobre a probabilidade, né, dessa condição de estar autorizado, não estar autorizado, que regra se impõe na utilização desses dados como produto na rede lucrativa dessa compensação e descompensação pela gratuidade e o direito à responsabilidade, né? Por compatibilidade ali, o compromisso ético, o compromisso da retribuição, tanto da parte institucional, das instituições envolvidas, com ou sem fins lucrativos, perante os direitos da cidadania natural de um ser vivo, de um ser humano, portar seu próprio sistema genômico, seu próprio direito à identidade, a sua própria classificação de gênero, aos seus direitos diplomáticos, ao direito de ir e vir, de poder se associar a outros países, de se casar com estrangeiros, de poder conhecer o mundo e ter um acesso ao conhecimento e acesso à permissão daquilo que pode ser regra vital para uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais sustentável, uma sociedade com mais pretensões viáveis para um planeta que está chegando no seu potencial mais arriscado, na verdade, no seu potencial mais propenso à sua própria queda, inclusive, né? A gente vê que se a gente for olhar para o lado da sensibilidade e dos conceitos morais que chegam até aqui depois de tantas informações, dessa rede completa de redirecionamento de protocolos e condições frustrantes que nos levou até aqui e aquilo que pode ser feito agora, daqui para frente, não é nem o que a gente consegue desfazer, se é que pode ser desfeito. É como uma vida. A Five, ela produz vida.
Então, se a gente parar para pensar, o que a gente deseja para essas crianças que nascem dessa condição que a ciência está proporcionando, está dando a oportunidade das pessoas utilizarem e, e, e verem o resultado daquilo que é o trabalho de tudo isso, né? É a recompensa. A gente estava falando de célula-tronco, então muitas vezes a gente fala sobre a doença, né? Ou a solução para a doença, porque a gente está falando sobre medicina. Se o banco de dados de células de compatibilidade ela envolve um grau, um nível de saúde, uns requisitos para estar, mas não é só esse tipo de banco de dados genéticos que existem atualmente, porque o morto fica vivo nesses bancos de dados, mas ele mal se conhece em vida, muitas vezes. E essa mensagem ficou muito extensa, mas ela é proporcional ao que está acontecendo na realidade. E eu vejo que os jogos de poderes eles estão completamente insinuados para essa nova versão, cocriando essa nova realidade, onde esse eufemismo ele vem se aflorando junto com as tecnologias, junto com a inteligência artificial, junto com toda essa retórica sistêmica versus o valor caro que a gente ainda não compreendeu o preço a pagar pelos, pelos commodities, pelo lado inquestionável da história, pelos próprios erros. E o resultado dos erros também serão frutos do que vem a ser daqui para frente. E aí é sobre isso. Então, passar aí para frente essa mensagem que tá tudo errado, cara. Tá errado isso. Não gostei. Eu, como cidadã brasileira, eu não gostei de ter sido vulnerabilizada dentro desse sistema global de registros de dados genômicos, sabendo que eu poderia ter mais chances na minha vida por outros motivos, não só por esse, e que na verdade isso me enquadrou a um perfil onde eu me sinto num sistema de protetorado, onde eu tenha que ser compatível com essas regras, que eu tenha que ser compatível com esse novo sistema, porque é um sistema integrado ao nosso sistema genômico. As nanotecnologias estão cada vez mais compreendendo o que é o comportamento do nosso genoma, do nosso DNA. E isso quer dizer que nós somos DNAs vivos. Se a gente não entendeu qual que é o fruto do nosso sangue, do nosso próprio sangue, o valor do nosso sangue, todo esse valor, ele é simbólico, ele é moral, ele é pretensioso, ele é o que nos garante a vida, a existência. E nesse direito não se toca com essa vulgaridade, não se toca com esse excesso de extermínio, não se toca com essa discriminação. E eu vejo um mundo onde que tudo isso existe. Então esse banco de dados, ele é efêmero,
mas em ascensão. E as condições dele são pouco amigáveis, principalmente para os doadores da gratuidade. Eu fico a pensar nesses governos e nessas lideranças, nesses representantes, dos quais são as figuras que se auto-intitulam em prêmios, inclusive, o que eles têm a fornecer mais como resposta sobre tudo isso? A consequência do que está acontecendo. Porque está acontecendo. Isso não é mentira, isso é uma realidade que para mim é uma realidade inclusive indesejável. Indesejável porque eu vejo que qualidade de vida não é só ter acesso a uma Five ou chegar aos 33 anos e ser uma mulher realizada por ser mãe através do mesmo. Mas a capacidade de ter que se associar, de se aceitar ao mesmo tempo, fazer tudo isso ao mesmo tempo, e a gente seguindo regras, seguindo classificações, seguindo referências, seguindo aquilo que a gente ganha em troca é o que a gente já sabe, que é o feedback. E esse é o feedback, cara. Esse é o feedback. Esse é o feedback de tudo que eu já tenho visto e acompanhado disso. Eu quero ver como que a sociedade, em seus 8 bilhões de habitantes, vão se associar a isso. Se é que é isso. Pois não, na verdade, os últimos dados é 7 bi, que seja 5, esteja faltando 2 bilhões. E isso seja também uma forma inexplicável de dizer como se coloca 2 bilhões ou tira 2 bilhões de seres humanos dentro de um planeta. A gente sabe que só situações catastróficas levam a um resultado tão caótico dentro de uma probabilidade, como uma referência dessa. E essa é referência contraditória a dos 43 justificáveis, pessoas que eu acredito 43 milhões de pessoas muito influentes na sociedade, queiram e tenham uma boa intenção com tudo isso, muitas dessas pessoas, e que no meio dessas pessoas, entre 6 a 7%, quer dizer, 1,5 milhão de pessoas que sejam dentro desse banco pessoas muito mais vulneráveis pela condição genômica de RH nulo ou RH negativo, ou potencialmente discriminada por essa sociedade elitizada, pouco conhecida e popularmente associada a coisas desagradáveis. Então a gente está sempre falando, gesticulando sobre uma elite que flerta esse realismo sem pouca criatividade, muita grana e um comportamento ilícito envolvido, cheio de boa fé. Tomemos cuidados com isso, porque as cabeças estão rolando e é tudo sobre isso. Se a gente for parar para pensar, é tudo sobre isso.
E se a gente for ver a história da humanidade, o que representa valores morais e éticos, o que leva à ascensão da própria humanidade como sociedade, como sistema, como em uma simbiose sistêmica equivalente, cheia da condição que lhes é dada como resposta. E essa é a resposta que eu tenho para a sociedade, de tudo aquilo que eu tenho visto e estudado. Eu mesma não aprovo a utilização do meu dado sendo rastreado de forma lucrativa. E eu sei que há nuances morais no meio disso ridículas por causa da minha condição de excepcionalidade genômica e por não ter condições a ter o mesmo acesso por condições minhas financeiras e até apoio por rede de estabilidade, rede por ser um ser dissociativo a essa rede, ser uma pessoa indireta. Talvez isso seja uma lacuna para quem deseja arrebentar as correntes mais uma vez, porque pessoas que nascem dos becos e subúrbios das periferias, em algum momento, quando aprendem a observar o que aprenderam com a vida, sabendo que tinham obstáculos o tempo todo no seu caminho, que não seria diferente as respostas, que não seria diferente o resultado. E no mais, aquilo que a gente faz para poder evoluir, o que nos custa o propósito da própria evolução. Então a gente precisa firmar o passo para poder evoluir, porque senão a gente continua parado no mesmo sistema, do mesmo jeito, mas com diferentes respostas. Cada um tem dentro de si seu livre-arbítrio. E daqui para frente, a gente não se trata mais de dados em redes, nas redes sociais, em redes digitais, nossos dados como padrões inconsequentes. A gente trata os nossos dados como os nossos registros, nossos únicos registros. É a nossa rede de compatibilidade. São essas redes de diretrizes que nos dão apoio ético e moral. Respeito para que possa fluir todos esses mecanismos e eles possam funcionar como tem que ser, e se justificarem pelo que são. Então existe uma oscilação muito grande entre as verdades e as mentiras por trás de desse cenário e dessa encenação global pelas coisas e pelas causas que venham a ser de crive jurídico, ético, moral, diplomático, sabendo que envolve cidadania, que cidadania envolve diplomacia, e que diplomacia é o argumento a favor ou contra a soberania, o poder, ou a liderança, ou o comprometimento de alguém, simplesmente a passagem de alguém de um lugar para o outro, de um país para o outro.
Isso significa olhar para a história dos preconceitos, da discriminação e perceber que o mundo pouco evoluiu em relação a isso, que as instituições pouco fizeram para que evoluíssemos. E que são essas mesmas pessoas que estão comandando essas redes de dados. E assim como a moral da história, como aquilo que nós temos em mente, nós facilitamos e nós provamos ser capazes de formalizar tais corrupções, tais coisas que já aconteceram no passado, não deveriam e que muitas vezes vêm a se repetir, e que se a gente não rever as probabilidades daquilo que vem a ser, vem a possibilidade de acontecer de novo. Civilizações antigas sumiram sem nos deixar as respostas das coisas tão complexas que aconteceram naquelas épocas. Elas são os nossos ancestrais. E ainda assim, a nossa vida é obviamente um mistério. Todos nós somos um mistério e portadores de um mistério em comum. Prevalecer simplesmente um sistema lucrativo capitalista, convenhamos, não faz parte nem do ego e nem de um plano espiritual. Um plano espiritual onde as pessoas devam se espiritualizar de verdade, serem compassivas, buscarem a compaixão, buscarem o ato de transformação pessoal, de aceitação. E aí, dentro dessa evolução, o que é essa competição por consciência manifesta, por compatibilidade de poder de liderança, argumentação que se justifique sobre os valores reais da sociedade, como a gente vê essa sociedade capitalista balançando a sua rede perante a maresia para pescar lá o seu cardume e o saciar os seus desejos planejados por um tempo, pelo determinado tempo que lhes convém. Se é aceitável ou não, aquilo que vem para a institucionalidade disso parece ser menos coerente atualmente do que deveríamos nos comportar. Mas como nunca vimos a sociedade como hoje, a oportunidade de estar diante de uma tela e estar acompanhando o tempo todo o que está acontecendo ao redor do mundo, a gente tem a oportunidade, ao mesmo tempo, de provar para si mesmo o grau de entropia associativa envolvida por questões socioculturais políticas que são infames e degenerativas, por vezes incompetentes, voltados para ambição, competição por rivalidade estratégica e instrumentos de poder agressivos, repressores, irreversíveis do ponto de vista moral e ético,
e dos quais só nos põe no grau mais miserável da parte de toda essa história, de que essas mesmas pessoas, todas vinculadas nessas condições, probabilidades, nessas formalidades, comprometimentos, cada uma delas com o seu próprio espírito e o seu próprio endereço, caminho de decisão no meio dessa portaria sem destino, que vem a ser a tecnologia daqui para frente. Como que a tecnologia pretende aí nos respeitar, começando pelas diretrizes e começando pela formalização daquilo que ainda está informal, por exemplo, a probabilidade de eu estar num registro internacional que eu nunca tenha sido notificada de estar, talvez por algum contrato um contrato sobreposto entre aquele que eu acordo com aquilo que é predisposto entre instituições por um direito a atmosferas legais mais evoluídas, vamos dizer assim, desse resultado, mas ainda assim ele não é coerente. Ele abastece um sistema criminoso, ele emburrece o sistema como compreensão de si mesmo, porque esconde a medicina dos seus cidadãos, e ele trava os direitos legais daqueles que se opõem a esse resultado. O sistema tem feito isso. E não é de hoje. E agora, com os nossos genomas em mãos, o que ele tende a construir com isso são respostas absurdas. Respostas que eles sempre buscaram compreender sobre a humanidade e sobre a nossa espécie, mas nós como direito à espécie. Apenas essa mensagem que eu deixo aqui sobre tudo isso que pretende ser os próximos motivos éticos, morais da humanidade. Se pretendem alcançar um comportamento cívico, estratégico, humanizante, humanizado, próspero e compatível com aquilo que se diz se chamar verdadeiramente de dignidade. Dignidade sobre o direito de um ser humano. Dignidade sobre o direito do ser humano ser íntegro, ser por si mesmo, por inteiro, não a metade. Não um motivo sistêmico apenas, não uma probabilidade, não uma estatística, não só um número, não só uma objetividade, um lado racional de tudo isso, mas o valor agregado à individualidade por aquilo que ela verdadeiramente representa
E representatividade é resiliência. Representatividade não é competição agressiva. Representatividade é uma opção muito difícil que uma pessoa faz para poder ser ela mesma nesse mundo. Representatividade é colocar o pé na pista e saber qual é a hora de atravessar o sinal. E é por isso que a gente tem que ficar ligado com tudo isso e prestar atenção no óbvio, do porquê que nós estamos sendo tão controlados por esse eufemismo barato. Porque isso tem custado as nossas vidas e tem custado caro ao planeta. Principalmente por falta de princípios e valores. Principalmente pela falta de dignidade, de associação à nossa verdadeira dignidade. Aquilo que a gente tem em comum como ser humano, que deveríamos ter, sem discriminação. Sem essa de competição por assédio moral, competição por humilhação, por desrespeito, por uma indignação limitante, preconceituosa e cheia de obstáculos criados para fazerem as pessoas quererem ir dormindo, querendo ir dormindo. É isso aí. Alessandra.